Boa noite, senhores vereadores, funcionários e a todos aqui presentes. Sejam muito bem-vindos a esta reunião ordinária do exercício de 2019. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Virgínia. Inicialmente, vamos ouvir a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Aos 15 dias do mês de julho de 2019, nesta cidade de Virgínia, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se esta sessão ordinária sob a presidência do vereador Anderson Chagas Ribeiro. Não foram registradas ausências. Às 18 horas, o presidente declarou que, sob a proteção de Deus, estava aberta a 13ª reunião ordinária e determinou a leitura da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente e secretário. Para dar início aos trabalhos, foi feita a leitura do expediente, que constou do seguinte: de Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal, ofício número 856, respondendo ao requerimento número 19, de autoria do vereador Maurício Varela Mendes. Ofício número 870, encaminhando os seguintes decretos de números 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289 e 291 de 2019, para fins de arquivo. A seguir, passou-se o segundo expediente com a leitura do projeto de lei que obriga a Prefeitura Municipal de Virgínia a possibilitar acesso às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todos os prédios públicos próprios ou alugados, onde funcionem órgãos da administração direta e indireta, de autoria do vereador Luiz Alberto Ribeiro, que contou com o apoio do vereador Antônio José Ribeiro. Após a leitura, a matéria foi despachada à Comissão de Constituição e de Finanças para estudo. Em continuidade, pelo vereador Antônio José Ribeiro, foi apresentada a indicação número 23 de 2019, que diz: o vereador que esta subscreve vem indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: ativar a Escola Rural do bairro Porto para atendimentos médicos. Justificativa: tenho sido procurado por diversas vezes por moradores do bairro Porto que estão reclamando dos atendimentos médicos prestados pela equipe do PSF na igreja, o que vem causando constrangimento aos pacientes. A escola que existe no local, hoje desativada, poderia atender melhor essa demanda, tendo em vista que possui salas de aulas que podem oferecer melhores condições aos médicos e pacientes, um local mais adequado que proporcione maior privacidade no atendimento médico oferecido à população. Conforme relato de moradores, a escola não precisa de muitos reparos para atender essa demanda, e um morador do local se propôs a doar as grades para as janelas e assim dar maior proteção aos equipamentos que necessitam ficar guardados. Sobre a matéria, manifestou-se o seu autor. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretária Cida, assessor jurídico Dr. Marcelo, secretária Marília, todos aqui presentes hoje. Essa demanda, muitas vezes, não sei também se os nobres vereadores têm escutado, que às vezes o atendimento do pessoal do PSF, que vai até os bairros, que não é que atendam mal, é o problema de atender dentro das igrejas, que é um local de respeito, que muitas vezes os médicos não podem fazer os seus atendimentos, né, os seus exames ali, mais adequados, né. Então, a colocação foi que os moradores têm reparado que a escola está em bom estado de conservação e que pode estar servindo a população para atender melhor. E também um morador se prontificou a doar as grades de proteção para alguns equipamentos que fiquem guardados na escola. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Sem mais, a proposição foi encaminhada ao Executivo para as providências que julgar necessárias.
Ao adiante, passou-se a ordem do dia. Primeiramente, foi anunciada a primeira discussão do projeto de lei ordinário número 12, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Para apresentar o parecer emitido em conjunto pelas 3 comissões permanentes desta Casa, foi convidado o vereador Marcílio Torres Porto, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, que assim o fez. Logo após, o dirigente da sessão convidou também o relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, vereador Antônio José Ribeiro, para fazer a apresentação do seu voto em separado. Colocados em discussão, manifestou o vereador Antônio José. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui presentes, que vieram aqui para ver se as emendas apresentadas pelo vereador Luiz Alberto e de acordo com a LDO, dos pareceres jurídicos, né? A LDO está sim constitucional, é legal, ela deve ser votada. Mas como foi o posicionamento do nobre colega, que assim como no ano passado eu coloquei alguns posicionamentos, algumas emendas igual o colega fez e os nobres colegas aprovaram, só que o executivo não promulgou as emendas, nos colocando até em dúvida, né, do nosso trabalho, nosso digno trabalho, diga-se de passagem, porque o vereador, quando está aqui, ele não está aqui porque a gente quer, é um passo que a gente dá quando a gente aceita ser candidato a vereador, que é uma missão muito difícil. Aceitar ser vereador hoje não é fácil, porque vejamos o crivo da política nacional. Então, o tal político, ele de fato, ele leva um nome que muitas vezes não seja a realidade, mas eu respeito a posição de todos os vereadores, assim já tenho colocado. Coloquei aqui as minhas palavras, às vezes dentro delas os meus sentimentos e sentimentos de uma pessoa que tem deficiência também, que a luta aqui também é minha. E eu posso enumerar, tenho aqui vários papéis, documentos, que desde o meu primeiro mandato eu venho tentando isso. Então, aonde que a gente tem mais força? Pessoas que também estão aptas e estão tendo os mesmos pensamentos que a gente. Então, a gente foi de encontro a isso. Respeito o voto de cada vereador e também da parte jurídica. Se fala que as emendas são desnecessárias por estarem no projeto de lei principal. Entendo que estejam, mas qual a garantia que serão executadas, né? Elas vêm vindo, elas estão sempre no orçamento, mas até agora nenhuma foi executada. Então, se estamos aqui hoje, se vocês estão aqui hoje, se saíram de suas casas, vocês estão tendo essas dificuldades. É que passaram por várias pessoas que não executaram, e vocês querem que sejam executados. E essa é a nossa comunhão que a gente está falando aqui. Fica o meu apelo aos demais vereadores que têm acesso direto com o prefeito para que seja realizado um estudo pelo mesmo, já que não foi aprovado as emendas. Por iniciativa do prefeito está em tramitação um projeto de empréstimo para a pavimentação da cidade e, ao mesmo tempo, cita em seu item imobilidade urbana, que pode assim incluir esses projetos tão relevantes para todos. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Logo após, pronunciou-se o vereador Luiz Alberto Ribeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui presentes, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesta casa. Realmente é uma alegria ver esta casa cheia. Acredito que alguns colegas vereadores aqui ficaram até surpresos ao ver esta casa cheia, como está hoje. Para vocês entenderem mais fácil a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que está sendo discutida nesta reunião, é uma lei de iniciativa do prefeito, que, entre outras atribuições, ela visa colocar as metas e prioridades para o ano que vem, no caso 2020. Essas metas e prioridades que o prefeito enviou junto ao projeto são quase impossíveis identificar quais ações mais importantes para o município de Virgínia. Por isso, pode, através de emenda, ser apresentado por qualquer vereador
para, se aprovada, passa a ser incluída no orçamento do município, visando garantir as prioridades sociais. Como foi enviado pelo prefeito de forma muito ampla, muito genérica, nesse sentido, permite que ele direcione os gastos e as obras conforme sua conveniência de momento. Com essas emendas, um pouco mais específica, é mais condizente com o princípio do planejamento e, por isso, desejável sob o aspecto de uma boa gestão. As emendas não são tiradas da cabeça do vereador sem motivo, como alguns já se manifestaram, que era para o vereador aparecer. Essas emendas vêm atender às reivindicações da população. São demandas que a população nos pede e que nós, para atendermos a população, colocamos através de emendas. A apresentação de emendas ao Plano Plurianual, à LDO e proposta orçamentária é prerrogativa, sim, inerente à função do Poder Legislativo de participar do processo de planejamento e ajustar os projetos às necessidades e demandas da sociedade. Não podemos falar sem interferência do Legislativo sobre o Executivo. É uma atuação legítima do vereador na definição das prioridades para o município ainda em fase de seu planejamento, e não de execução orçamentária. Na manifestação da assessoria jurídica solicitada pelo senhor presidente Anderson Chagas Ribeiro, a pedido das comissões desta Casa, manifestou que as emendas enviadas por mim não apresentam vícios de iniciativa, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno. A assessoria jurídica se manifestou que a emenda proposta pelo vereador já se encontra no projeto inicial e, sendo assim, não seria necessária a referida emenda, visto que em nenhum momento a assessoria indica se há alguma irregularidade, até mesmo porque o artigo 166, parágrafo 4º da Constituição de 88, prevê, artigo 166, os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às leis de diretrizes, o orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovados quando incompatível com o plano plurianual. É o papel do legislativo, do vereador, entender o sentimento e o desejo da população e então apresentar ao prefeito para que o município possa elaborar um orçamento cada vez mais fiel à necessidade da população e não quando conveniente ao prefeito. São estas ações que contribuem para a redução das desigualdades sociais, para a promoção humana e a qualidade de vida da população. A atenção especial no atendimento à criança, adolescente, idoso e deficiente. A manutenção e ampliação da infraestrutura urbana, com ênfase na acessibilidade e mobilidade urbana. Quero pedir aqui, em nome de todos que estão nesta casa, para que os vereadores votem contra este parecer que retira minhas emendas apresentadas e peço a sensibilidade dos colegas vereadores que sejam mantidas essas emendas. As minhas emendas são a acessibilidade para pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida nas vias, logradouros, inclusive nos prédios públicos. Ampliação da rede de iluminação pública na rua Joaquim Mira. Desenvolver programa de engenharia de tráfego, educação e operações para o trânsito. Melhorias na acessibilidade para pessoas com deficiência física e ou mobilidade reduzida nos prédios públicos, nas redes de ensino. Melhorias na acessibilidade para pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida no transporte escolar. Criação de condições mais favoráveis para a inclusão dos alunos com deficiência na escola. Desenvolver projetos de reciclagem de matérias recicláveis. Penso que não é preciso mais argumentar para os vereadores sobre a importância da acessibilidade e a inclusão no nosso dia a dia. Estas emendas beneficiam o autista, as pessoas com deficiências, as pessoas com mobilidade reduzida, os idosos, as crianças.
Todos nós somos beneficiados por uma cidade mais acessível. Hoje em nossa cidade são calçadas esburacadas, escorregadias, irregulares ou mesmo inexistentes. Há prédios públicos em que as pessoas com deficiência não conseguem entrar ou mesmo serem atendidas. A Secretaria Municipal de Educação, ela passou a matricular crianças em escolas do município que não têm acessibilidade. Então, estas emendas vêm neste sentido, garantir a acessibilidade física, garantir realmente a inclusão social. Temos que dar condições aos profissionais da educação, às crianças, para que de fato a escola seja inclusiva. Além do Estatuto da Pessoa com Deficiência Física, existem vários decretos, portarias, resoluções, notas técnicas e leis que dispõem sobre o assunto, mas o importante é a eficácia da lei, e estamos vendo aqui no município que as leis não estão sendo cumpridas. Então, vou pedir novamente a sensibilidade dos colegas vereadores que sejam mantidas essas emendas para que, sim, começarmos a fazer que as leis sejam cumpridas. Obrigado, senhor presidente. Outro vereador a usar da palavra foi o senhor Marcílio Torres Porto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, secretárias Cida e Marília, doutor Marcelo, nosso procurador jurídico e público aqui presente. Boa noite. Espero que fique claro que temos total conhecimento das condições precárias que se encontram em nossas vias públicas e que estamos trabalhando juntamente com o Executivo para solucionar todos os problemas, já que conseguimos adequar algumas ruas com os recursos que já foram disponibilizados. Sabemos que estamos muito longe do ideal, mas com a compreensão de todos alcançaremos nossos objetivos, que é ver uma Virgínia com todas as ruas e logradouros em excelentes perfeições, facilitando todo o tráfego de automóveis e principalmente facilitando a acessibilidade de pessoas especiais e de mobilidade reduzida. E também participamos de uma reunião semana passada, juntamente com o Executivo, na própria sede da PAI, onde ele se comprometeu a ajudar esta entidade no que for preciso, tanto nas áreas de acessibilidade quanto na inclusão de alunos especiais na escola. Deixo aqui o meu apreço a todos que fazem parte desta entidade, presidente, diretores, funcionários, pais e alunos. Obrigado, senhor presidente. Sem outras manifestações, o projeto em epígrafe, assim como o parecer, foram submetidos à votação, que, processada, obteve o seguinte resultado: 5 votos a favor e 3 votos contra, os quais dos edis Maurício Varela Mendes, Luiz Alberto Ribeiro e Antônio José Ribeiro. Tendo em vista que tal projeto deve ser apreciado até o dia 17 de julho, conforme orientações da assessoria jurídica, o senhor presidente apresentou verbalmente um requerimento aos vereadores, no qual solicita a dispensa de interstícios para que tal projeto seja apreciado em segundo turno ainda nesta reunião, devido ao esgotamento do prazo para deliberação da matéria, por considerar desnecessário a convocação da primeira votação. 5 votos a favor e 3 votos contra, os quais dos edis Maurício Varela Mendes, Luiz Alberto Ribeiro e Antônio José Ribeiro. Ao que o projeto foi declarado aprovado pelo dirigente da sessão. Em continuidade aos trabalhos, passou-se a apreciação do projeto de lei número 17, que dispõe sobre nova redação do artigo 3º da lei número 572 de 2019, que atualizou a planta genérica de valores do município. Pelo vereador Antônio José Ribeiro, foi apresentado o parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, no qual se manifestam pela sua aprovação na forma como foi elaborado. A respeito, discursou o vereador Luiz Alberto Ribeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui presentes, novamente, boa noite. Para vocês entenderem esse projeto, é o seguinte: foi aprovada a Lei nº 572 de 2019, de 5 de julho de 2019, que dispõe sobre a alteração da planta genérica de valores do município para fins de ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. É um tributo municipal que é obrigatório. É quando a pessoa requisita um lote ou um terreno.
O artigo 3º desta lei prevê: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos, depois de cumprido o interstício de 90 dias desta data, a partir do exercício financeiro seguinte, nos termos da Constituição Federal, artigo 150, inciso 3, alíneas B e C. Os tributos somente serão exigíveis a partir do dia 1º do ano seguinte àquele que for publicada a respectiva lei, conforme o artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Meu entendimento é contrário à mensagem do Executivo, contrário ao parecer das comissões e contrário ao parecer jurídico desta Casa, que até me espanta em dar um parecer que fere o princípio da anterioridade nonagesimal, ampliação ao princípio da anterioridade tributária, artigo 150, a linha C da Constituição Federal. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a linha C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observando o disposto da linha B. Por estes princípios, tem-se que não haverá cobrança de tributos senão decorridos, no mínimo, 90 dias após a promulgação da lei que o instituiu. Por estes motivos expostos, e entendendo que fere os direitos constitucionais, já me declaro contra este projeto. Obrigado, senhor presidente. Ainda sobre a matéria, discursou o vereador Antônio José. Senhor presidente, senhores vereadores, de acordo como foi vindo o projeto para cá e analisando melhor, assim como também a Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas fez o requerimento pedindo que viesse as pessoas, no caso o engenheiro, o pessoal da tributação, fazer umas explanações para nós, vereadores, ficou entendido de nossa parte, sim, foi bem claro, vai ter melhorias, vai ter até aquelas pessoas que estavam pagando caro em áreas mais distintas, mais inferiores, né? Mas que fica esse ponto um pouquinho mal interpretado e bem compreendido agora com a explanação do nobre colega vereador e também a consulta à Constituição Federal. De acordo com a Constituição, foi bem claro que, e quando a gente está aqui como vereador, a nossa lei maior é a Constituição. Se nós estamos ferindo ela de alguma forma, nós estamos andando não de acordo com aquele nosso compromisso, com o nosso pronunciamento feito com nosso primeiro dia de mandato, ferindo a Constituição. Pessoas serem surpreendidas e ao mesmo tempo não estarão preparadas para pagar mais impostos sem serem avisadas. No caso, né? Então eu coloco aqui também o meu voto contrário e queria esclarecer que foi esclarecido para a gente, mas no exato momento o Executivo voltou atrás e nesse artigo ele está colocando uma coisa que é irregular, inconstitucional. Obrigado, senhor presidente. Outro vereador a se pronunciar sobre o projeto foi o relator da Comissão de Constituição, vereador Marcílio Torres Porto. Bom, eu como sou relator da Comissão de Constituição, no meu entendimento, como veio participar o próprio engenheiro e a Naíra da Prefeitura, eles foram bem claros e explicaram para a gente que está tendo alteração, só que não está tendo aumento. 2 procuradores jurídicos desta casa estão aí para auxiliar a gente. A gente foi, como que eu vou explicar para vocês, eles passaram assim, que não tem problema nenhum, a gente está favorável a esse assunto, já que não está tendo aumento. E a gente pensou também na população, muitos que estão pagando nas áreas distantes do centro da cidade, pagando um valor muito alto, que a gente acha que não é justo, então por isso que somos favoráveis a esse projeto. Sem outras manifestações, o dirigente da sessão submeteu a matéria à votação, que processada verificou-se o seguinte: 5 votos a favor e 3 votos contra.
os quais dos edis Maurício Varela Mendes, Luiz Alberto Ribeiro e Antônio José Ribeiro, sendo considerada aprovada. Por último, passou-se a discussão do projeto de lei ordinário número 19, que dispõe sobre autorização legislativa para a celebração de termo de parceria com a Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, Minas Gerais, para a reconstrução da ponte do bairro Mogiano, sobre o rio Lourenço Velho, e contém outras providências. Para fazer a apresentação do parecer emitido em conjunto pelas comissões de Constituição e de Finanças, o senhor presidente convidou o vereador Antônio José, que assim o fez. Logo após o projeto de parecer foram colocados em discussão. Fez uso da palavra o vereador Antônio José. Senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço o posicionamento de todos vocês, favorável a esse projeto, e também relevo aqui ao Poder Executivo, mesmo que tenha passado por dificuldades financeiras e que não tenha feito há mais tempo, que vai ser executada junto à Prefeitura de Delfim Moreira, que a gente há de ressaltar e que está em pleno vapor e que está fazendo muito por essa ponte ser executada, embora o Executivo também tenha tido a sua parte, mas tem lá 60% da parte da Prefeitura de Delfim Moreira. Estou ressaltando porque estou acompanhando de perto essa obra e vai ser de grande valia para aqueles moradores do bairro Mogiano que estão com dificuldades há alguns anos, assim como a outra ponte perto do posto de saúde, que já vai para quase 6 anos. Então, que também já está lá com as vigas e que infelizmente o Executivo está falando que não irá fazer, porque já vai fazer uma. Mas eu acho que se ganhou as vigas, veio lá de Belo Horizonte, que foram tão caras para chegar até aqui em Virgínia, eu acho que se devia colocar e fazer lá, porque é uma obra bem menor, de custo menor. Então, ressalto aqui com louvor para ser favorável dos vereadores e que seja executada essa obra. Sem outras manifestações, a matéria foi submetida a votos e obteve aprovação unânime. Diante do exposto, os projetos de leis números 12, 17 e 19 foram encaminhados ao Executivo para fim de sanção e publicação. Antes de encerrar os trabalhos, o senhor presidente informou que deferiu o requerimento do novo vereador Antônio José Ribeiro, no qual solicita a sala de reuniões da Câmara Municipal para que a senhora Nádia Sudário, geógrafa e membro do CREA de Minas Gerais, possa ministrar a palestra Direito à Cidade, Plano Diretor e de Mobilidade Urbana, na terça-feira próxima, às 18 horas. E se desculpou por não poder estar presente devido a compromisso de trabalho pela Prefeitura Municipal, mas informou que pediu à secretária Cida que providenciasse o que fosse necessário para o êxito da palestra. A seguir, deixou a palavra em aberto para quem quiser se pronunciar. Primeiramente, discursou o vereador Maurício Varela Mendes. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, população, boa noite a todos. Como já foi processada essa votação, eu só queria deixar bem claro uma coisa. Infelizmente, não foi passado o pedido do nosso amigo Luiz Alberto, assim como também não foi passado o pedido do nosso amigo Anderson, da compra de um veículo para essa casa. Só queria que a população prestasse bem atenção para ver qual vai acontecer primeiro, já que não tem necessidade, tá? Porque acredito que nossa casa aqui não tem necessidade de ter um veículo próprio nesse momento. Então eu queria que vocês fiscalizassem para ver o que vai ser feito pelo Executivo primeiramente, tá? Esse é um dos pontos. Sobre o ITBI, entrou o projeto é louvável, vai ser baixado os impostos, que de fato na gestão anterior tinha 7 setores que estavam com 3 tabelas, não era justo os valores que estavam sendo cobrados, certo? Então, nós não estamos sendo contra baixar os impostos. Estamos sendo contra a correria de querer cobrar agora mais barato, como ele já está querendo fazer uma boa ação para a população. Também acho que ele deveria ter feito isso no começo do ano, antes de soltar o IPTU à população, né? Aí eu acho que ele estaria certo, estaria ajudando a população. Não sei por que deu pressa. Eu votei contra essa correria para que seja cobrado, porque eu não quero sair fora de uma lei que já existe na Constituição, como diz o Luiz Alberto. Então eu quero deixar bem claro uma coisa de outra, para depois não falar que nós estamos sendo contra a redução de impostos, ok?
Acho que deu bem para vocês entenderem o que eu queria dizer. Muito obrigado. Voltem sempre. E é um prazer sempre ter vocês aqui nesta casa. Obrigado, senhor presidente. Para encerrar, o vereador Luiz Alberto proferiu o seguinte pronunciamento. Mais uma vez, boa noite a todos. Infelizmente, a maioria dos vereadores votaram contra as minhas emendas para garantir a acessibilidade de todos nós. Hoje é um dia da história negra para esta casa, quando nos sentimos impedidos do mínimo que podemos fazer pela comunidade. Penso que vocês nem imaginam a importância dessas emendas e todas as pessoas que tenham alguma dificuldade física. A todos os pais aqui presentes, representando seus filhos e toda a população em geral. Estas emendas só foram rejeitadas por orientação do líder do prefeito, que pediu aos outros vereadores que votassem contra estas emendas, uma vez que eu sou considerado oposição. Mas deixo aqui a todos que estão nesta luta a favor da acessibilidade e da inclusão o meu apoio e de alguns vereadores aqui presentes nesta casa. E não vamos nos amedrontar. Como foi lido no segundo expediente, já protocolei nesta casa o projeto de lei que obriga a Prefeitura Municipal de Virgínia a possibilitar o acesso às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todos os prédios públicos próprios ou alugados. Este vai ser o primeiro de vários projetos que encaminharei a esta casa para garantir o direito a todos. E deixo aqui uma pergunta em aberto. Para que os vereadores que votaram contra o direito de todas as pessoas deficientes, física ou com mobilidade reduzida, qual foi o motivo que os senhores vereadores rejeitaram as emendas apresentadas por mim? Porque os novos vereadores retiraram as emendas que favoreciam todas as pessoas com alguma dificuldade de locomoção? Gostaria de finalizar dizendo o seguinte: qualquer ser humano não fica bem aonde se sente excluído, incompreendido, não aprende e é rejeitado. Por isso, precisamos sempre fazer a nossa parte. Todos nós somos responsáveis pela construção de um ambiente, de uma cidade, de um mundo mais inclusivo. Obrigado e peço a todos que compareçam sempre nas reuniões desta casa para vocês entenderem, pelo menos um pouquinho, o que é o trabalho de um vereador e das dificuldades que muitas vezes temos por motivo de politicagem. Obrigado, senhor presidente. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente vereador Anderson Chagas Ribeiro declarou encerrada esta sessão e convocou a próxima para o dia 5 de agosto com o seguinte. Primeiro expediente, leitura e aprovação da ata e de correspondência recebidos do Executivo e de diversos. Segundo expediente, apresentação de indicações, requerimentos e projetos. Ordem do dia, discussão e votação dos projetos de lei 010 e 018 de 2019. Levantou-se a sessão e, para constar, foi lavada esta ata que, depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Salvo sessões em 15 de julho de 2019. A ata está em discussão. Em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A ata está aprovada. Para darmos início aos trabalhos, convido a secretária para fazer a leitura do primeiro expediente. Ofício número 877, presta informações em referência ao ofício desta casa de número 22. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício em referência, no qual Vossa Excelência encaminha para providências cópia da indicação número 23, de autoria do vereador Antônio José Ribeiro, temos a informar que os setores de engenharia e obras, em conjunto com o PSF, farão os estudos de viabilidade e os levantamentos necessários, ouvindo a comunidade para a adoção das providências que melhor atendam a população local. Vossa Excelência e o nobre vereador serão oportunamente informados. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Ofício número 878, encaminha leis e decretos. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência as leis ordinárias de números 574, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Deixa eu ver aqui.
275, que dispõe sobre a nova redação do artigo 3º da Lei nº 572 de 2019, que atualizou a planta genérica de valores do município, e a Lei nº 576, que dispõe sobre autorização legislativa para a celebração de termo de parceria com a Prefeitura Municipal de Adelfim Moreira para a reconstrução da ponte do bairro Mogiano sobre o Rio Lourenço Velho. E o seguinte decreto, decreto número 290, sendo que tínhamos para o momento, desde já reiteramos expressões de apreço e consideração. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Ofício do Departamento de Contabilidade, ofício número 0125. Prezado senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, venho através deste encaminhar a vossa senhoria o balancete financeiro com todas as cópias das notas de empenho e respectivos comprovantes de despesa da Prefeitura Municipal referente ao mês de junho de 2019. Sem mais para o momento, desde já reiteramos expressões de apreço e consideração. Atenciosamente, Carlos Roberto Pellegrini Pinho, contador, e Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Ofício número 903, faz comunicação. Excelentíssimo senhor presidente, na qualidade de prefeito eleito do município, servimos-nos do presente para comunicar a vossa excelência a ocorrência, na noite do dia 30 de julho de 2019, de um incêndio de grandes proporções que atingiu o prédio sede da Prefeitura Municipal, com destruição total das instalações e parte da documentação administrativa lá arquivada. Informamos que foi expedido o decreto de calamidade pública, cópia em anexo, para, em caráter de emergência, efetuar a mudança da sede administrativa e adotar todas as providências necessárias para a retomada, mesmo que em caráter precário, das atividades. Respeitosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. É o decreto número 297, que dispõe sobre a declaração de situação de calamidade pública devido ao incêndio que destruiu todas as instalações administrativas da Prefeitura Municipal e grande parte dos arquivos municipais, e contém outras providências. O prefeito municipal de Virgínia, no uso de suas atribuições legais e nos termos do que dispõe o artigo 71, inciso 6, concomitantemente com o artigo 110, inciso 1, a linha H, ambos da Lei Orgânica do Município, considerando ser de sua responsabilidade o funcionamento dos órgãos da administração municipal, considerando que cumpra ao prefeito adotar providências para conservação e salvaguarda do patrimônio municipal, considerando que o incêndio que destruiu as instalações administrativas da Prefeitura Municipal e grande parte da documentação do município ocorrido na noite de 30 de julho de 2019, considerando a necessidade de acomodar o pessoal e fazer funcionar os setores administrativos da Prefeitura, cuja falta implicará na paralisação da administração e o colapso dos serviços públicos, decreta. Artigo 1º. Fica declarada a situação de calamidade pública em decorrência do incêndio que destruiu o prédio da sede da Prefeitura Municipal e grande parte dos arquivos administrativos, causando total falta de condições para o trabalho dos servidores. Artigo 2º. Fica o chefe do Executivo responsável por todas as ações adequadas para a retomada dos trabalhos administrativos, podendo ocupar prédios e instalações e, nos termos da lei, providenciar o suprimento de materiais e serviços que sejam necessários. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo que sua vigência se estenderá até que os serviços administrativos retornem à sua normalidade. Virgínia, 31 de julho de 2019. Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Tem um outro decreto aqui. É um 298, no começo é o mesmo teor, só que decreta no artigo 1º que fica autorizada a ocupação do prédio da Unidade Básica de Saúde em caráter emergencial e com a realização das adaptações necessárias
para acomodar o pessoal administrativo do município em razão do incêndio que destruiu grande parte da sede da Prefeitura Municipal. Artigo 2º, esse decreto tem a finalidade de atender à declaração de situação de calamidade pública do decreto número 297, de 31 de julho de 2019. Artigo 3º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Virgínia, 31 de julho de 2019. Ofício número 911 faz requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, servimos-nos do presente para apresentar a Vossa Excelência as seguintes considerações. 1. Em razão do incêndio do dia 30 de julho, que destruiu o prédio da Prefeitura, documentos e autos de processos administrativos, foi decretado estado de calamidade no município de Virgínia. 2. Que o sinistro incinerou os computadores dos vários setores da administração, dentre eles o do gabinete do prefeito, o de contabilidade, o de finanças e jurídico, que são esses os setores envolvidos com a elaboração do projeto de lei do orçamento anual e que ainda estão aguardando a reposição dos seus instrumentos de trabalho, o que levará alguns dias. 3. Que a volta à normalidade, no que for possível, será gradativa e demorada. Dessa forma, se torna impossível, justificadamente, o cumprimento do prazo estipulado em 31 de agosto de 2019 para o envio à Câmara do projeto de lei do orçamento anual de 2020. Diante das considerações apresentadas, requeremos a Vossa Excelência a prorrogação do prazo de entrega do referido projeto de lei até o dia 30 de setembro de 2019. Contando com o conhecido bom senso e espírito público de Vossa Excelência e demais membros desta Casa de Leis, subscrevemos atenciosamente Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Em continuidade aos trabalhos, convido o vereador Marcílio Torres Porto para fazer a apresentação da moção número 1/2019, de sua autoria, que contou com o apoio de todos os demais vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros vereadores, secretária Cida Marília, doutor Marcelo e público presente. Moção número 1/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Virgínia. Os vereadores que esta subscreve vêm à presença de Vossa Excelência apresentar esta moção de apoio e solidariedade ao prefeito municipal, senhor Carlos Eduardo Costa Negreiros, devido ao incêndio ocorrido na noite do dia 30/7 de 2019, que destruiu boa parte do prédio da prefeitura. Toda a documentação do arquivo morto, computadores e principalmente por ser um prédio de grande importância para o patrimônio histórico e cultural do município. Os vereadores manifestam ainda que estarão à disposição para aprovar medidas urgentes para o retorno da normalidade administrativa e requerem que seja dado conhecimento dessa administração municipal. Sala das Sessões, em 5/8/2019. Marcílio Torres Porto, autor, vereador Luiz Alberto Ribeiro, Antônio José Ribeiro, Joaquim Moreira Neto, Maurício Varela Mendes, Antônio Carlos de Almeida, Devair Dimos de Marins e José Carlos da Silva. Obrigado. A moção está em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Alberto. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, boa noite. Sobre o incêndio da Prefeitura Municipal, é lamentável. Foi um dos primeiros a chegar no local, que já se encontrava com as chamas bem altas. Começamos a retirar alguns galões de combustível, depois começamos a retirar os veículos e depois tudo que for possível, como computadores, arquivo, etc. Não estou aqui para julgar, nem é esse o objetivo, mas devemos nos alertar sobre o que aconteceu e tomar algumas medidas para que, se eventualmente ocorra, não traga tanto prejuízo como foi. Nesse sentido, falo sobre a falta de equipamentos como extintores, hidrantes espalhados nos prédios públicos, a falta de hidrantes para abastecimento do carro de corpo de bombeiro. Temos que tirar dessa tragédia pelo menos uma motivação de prevenção, pois ontem foi a prefeitura, hoje pode ser minha casa, amanhã uma escola.
Então, devemos nos unir para implantar no nosso município algo nesse sentido. Graças a Deus, não tivemos nenhuma morte, nem sequer feridos. Conseguimos recuperar boa parte dos pertences, graças à atitude honrosa de várias pessoas que, mesmo sabendo do perigo, arriscou. Até deixo aqui os meus cumprimentos a todos que ajudaram naquela situação. Então temos que criar cursos de palestras e treinamentos do Corpo de Bombeiro. Acredito que a capacitação contra incêndio visa instruir os servidores que atuam nos casos de princípio de incêndio, conhecendo os tipos de agentes extintores, os tipos de materiais combustíveis e qual agente extintor deve ser utilizado no início de um sinistro, além de quais ações tomar para a evacuação de pessoas no local. Também repassar algumas medidas de segurança, como tirar os equipamentos elétricos da tomada antes de deixar o local de trabalho, não acumular papéis em locais inadequados, não sobrecarregar instalações elétricas com plug T e desligar o registro de botijão de gás. A qualificação de professores, alunos e funcionários de escola sobre prevenção de incêndio. Se as pessoas tivessem melhor qualificação e soubessem agir diante de uma tragédia, acredito que os danos seriam bem menor. Digo isso por mim mesmo. Quando cheguei na prefeitura e vi aquela fumaça, as chamas muito alta, vou ser sincero, me apavorei. Consegui ajudar a salvar muitas coisas, mas depois do ocorrido, pensando com calma, pensei se no começo, se a máquina da prefeitura fizesse um buraco no telhado onde o fogo estava, passando sala por sala, seria uma forma melhor de amenizar a situação. Mas será que essa ideia que coloquei agora daria certo? Não sei. Penso que se eu fosse qualificado, tendo palestras e treinamentos, poderia afirmar que sim. Então, vereadores, vamos juntar para fazermos algo na obrigação de proteger, acima de tudo, as vidas humanas e também o patrimônio envolvido. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio José. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assessor jurídico Dr. Marcelo, secretária Cida e Marília, virginenses presentes nessa sessão ordinária. Queríamos estarmos nessa reunião tratando de diversos assuntos e projetos, como num dia de reunião normal. Infelizmente, temos que abordar o acontecimento do último dia 30 de julho, que entristeceu uma cidade, assim apagando uma história de trabalho e luta desde sua emancipação política. Enfatizo o trabalho de pessoas, funcionários, vice-prefeito, vereadores, tanta gente que se comoveu ali com aquele estado, que muito ajudou na recuperação de algumas coisas das salas, carros da administração, assim como amenizar o fogo para não atingir as bombas de combustíveis, evitando uma tragédia com vítimas. Não temos a noção da proporção deste acontecido para a atual administração e administrações futuras, mas sabemos que os virginenses, presentes e ausentes, guardam em seus arquivos pessoais muita coisa que ajudará a resgatar um pouco de nossa história. Lembro que alguns meses atrás tivemos a viatura da Polícia Militar atacada, assim trazendo grandes dificuldades para a segurança pública de Virgínia, que já era um pouco precária, assim dificultando ainda mais seus trabalhos. Poderia ser um aviso do que viria a acontecer? Mas desta Casa de Leis também teve algumas sugestões para a segurança pública, como câmeras de monitoramento que o Estado dispõe para as prefeituras, conselhos de segurança pública, até mesmo recentemente um virginense que trabalha como brigadista de incêndio, que atua para ajudar nesses casos que veio acontecer, teve aqui colocando palestra dentro desta casa. E quem sabe poderia ter amenizado mais aquele fogo, né? Da minha parte, como representante do Poder Executivo e representante do povo, também de sua história e memória, venho colocar uma parcela de minha responsabilidade no que entendo que, se for iniciado este fogo na parte de dentro do campo de futebol, ao qual eu tenho lá junto à escolinha de futebol, por 2 vezes da semana, os treinos, não cobrei do executivo ou de órgão
órgão que poderia ter fechado aquele campo para não ter acontecido de lá, né? Assim, a gente sabe que não é fácil, está tendo uma reforma, mas se foi de lá, a gente poderia ter cobrado mais que tivesse fechado aquele campo, que infelizmente, desde que a gente iniciou o trabalho, aquele campo tem sido usado muitas vezes por traficantes, pessoas usuárias de droga, que não tem dado sossego para os nossos crianças e jovens. Embora não tenha me posicionado sobre o assunto assim que aconteceu, recebi uma ligação do deputado estadual Cleitinho Azevedo, ao qual trabalhei nas eleições passadas, que colocou seu gabinete à disposição do município, e assim vai entrar em contato para dispor de qualquer recurso que venha ajudar o município. Minha solidariedade com a administração, assim funcionários ativos e inativos, enfim, população virginense num todo. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda sobre a moção, a Câmara Municipal de Virgínia, na pessoa de seu presidente, vereador Anderson Chagas Ribeiro, e demais vereadores e funcionários, manifestam total apoio e solidariedade ao prefeito Carlos Eduardo Costa Negreiros, devido ao incêndio ocorrido no prédio da prefeitura no último dia 30 de julho do corrente mês, que instruiu grande parte da estrutura física do prédio, do seu arquivo administrativo e, lamentavelmente, do patrimônio histórico do município. A Câmara Municipal coloca-se à disposição para ajudar no que for preciso, assim como suas salas administrativas, seu arquivo histórico e documental, e comunica que se empenhará para aprovar medidas urgentes para o retorno da normalidade administrativa, caso sejam necessárias. Por ter sido assinada por todos os membros desta Casa, se torna desnecessário colocá-la em votação, pelo que encaminho a proposição ao Executivo para fins de conhecimento. A seguir, peço à secretária que faça leitura dos ofícios do Executivo, nos quais encaminha matérias para serem analisadas com urgência. Ofício número 871. Encaminha projeto de lei. Cumprimentando Vossa Excelência e demais vereadores, servimos-nos do presente para encaminharmos projeto de lei ordinária que dispõe sobre autorização legislativa para a outorga da permissão de uso do espaço da Praça Cônego Monterraso, em frente à Casa Paroquial, de forma gratuita e por tempo determinado, e contém outras providências. O projeto de lei ora encaminhado é de grande importância para a realização do evento a ser promovido pela PAI de Virgínia, com a oportunidade de arrecadar recursos para a sua manutenção e funcionamento. Pois tratar de matéria de interesse da comunidade virginense, espera-se que o projeto de lei seja analisado e aprovado, considerando a justificativa da mensagem anexa. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei em questão dispõe sobre autorização legislativa para a outorga da permissão de uso do espaço na Praça Cônego Monterraso, em frente à Casa Paroquial, de forma gratuita e por tempo determinado, e contém outras providências. O projeto tem por objetivo proporcionar à PAI de Virgínia a oportunidade de arrecadar recursos importantes para a sua manutenção e funcionamento. Os recursos advindos dos movimentos diversos organizados trarão benefícios não só para os assistidos pela entidade e suas famílias, como também para toda a comunidade virginense, que terá a oportunidade de aproveitar dias de entretenimento e lazer, com boa música, comidas típicas e diversas outras atividades programadas pela entidade assistencial. O evento, conforme consta no ofício 023 de 2019 da PAI, protocolado em 11 de julho, denominado Festa Agostina da PAI, está marcada para os dias 9, 10 e 11 de agosto.
motivo pelo qual solicita-se sua análise e aprovação em regime de urgência urgentíssima. Considerando que o projeto ora enviado, depois de transformado em lei, trará benefícios aos assistidos pela PAI, suas famílias e, por consequência, a comunidade local, de se esperar que o bom senso e elevado espírito público dos componentes desta Casa de Leis levem à apreciação, votação e sua aprovação. Virgínia, 16 de julho de 2019. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Ofício número 886. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e demais vereadores, servimos do presente para encaminhar o projeto de lei ordinária número 20, que dispõe sobre nova redação a ser dada aos artigos 1º e 2º da Lei 446 de 2014, que alterou o dispositivo da Lei Municipal 438 de 2014 e contém outras providências. O projeto de lei tem o objetivo de atender à realidade da ocupação urbana do município e, por consequência, aumentar a arrecadação do ITBI e IPTU. Por se tratar de projeto importante para as finanças do município, espera-se que, depois de analisado, possa o mesmo receber a aprovação desta Casa Legislativa, considerando a justificativa da mensagem anexo. O objetivo do projeto é o de promover ampliação no perímetro urbano do município na região do loteamento Solar da Mantiqueira, visando a regularização de pequena área daquele loteamento que ficou indevidamente localizada na área rural. O artigo 1º contém a nova configuração do perímetro urbano, com a inclusão da área do loteamento, para que o mesmo não fique dividido em áreas rural e urbana. Já o artigo 2º passa a ter nova redação apenas para identificar os anexos, os atualizados, memorial descritivo e projeto planimétrico. A ampliação, embora em área de apenas 0,01 km², viabilizará a regularização total do loteamento, possibilitando aos adquirentes dos lotes usufruir dos serviços públicos, bem como realizar o devido registro imobiliário. O município também se beneficiará com a legalidade da cobrança pelo setor de tributação do município de impostos e taxas, em especial o ITBI e IPTU. Portanto, um projeto de lei que beneficiará a sociedade local e melhorará a arrecadação dos tributos do município, sendo de se esperar dos novos vereadores que seja analisado, votado e aprovado. Atenciosamente, Virgínia, 24 de junho de 2019, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. E por último, ofício número 910, excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e demais vereadores, servimos-nos do presente para encaminhar o projeto de lei ordinária 023 de 2019, que dispõe sobre o reconhecimento e declaração de utilidade pública da área do prédio da Prefeitura Municipal incendiado e destruído no dia 30 de julho de 2019. O projeto de lei tem o objetivo de possibilitar a aquisição da propriedade da área por desapropriação e de iniciar as ações para a construção da nova sede do Executivo. Por se tratar de projeto importante para o serviço público municipal e para o povo de Virgínia, espera-se que, depois de analisado e votado em regime de urgência urgentíssimo, possa o mesmo receber a aprovação dessa Casa Legislativa, considerando a justificativa da mensagem em anexo. A mensagem é: o objetivo do projeto é o de possibilitar ações do chefe do Executivo no sentido de obter recursos governamentais que possibilitem a construção de uma nova sede para acomodar os diversos setores da administração pública. Devemos também considerar como principal justificativa a total destruição do antigo prédio pelo incêndio do dia 30 de junho de 2019, que também incinerou grande parte de documentos e autos dos processos das áreas do gabinete do chefe do Executivo, de tributação, de contabilidade, de finanças, de licitação, jurídica, de engenharia e de almoxarifado, bem como de todo o arquivo morto e SEAT. As ações acima descritas somente serão viabilizadas com a demonstração da propriedade da área, o que atualmente se desconhece, conforme comprova
a certidão do cartório de registro de imóveis da comarca de Itaiandu. Em razão da situação de calamidade pública decretada pelo chefe do Executivo, apela-se ao espírito de cidadania dos novos vereadores para que o projeto de lei, ora enviado, seja analisado, votado e aprovado em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Sobre o projeto de lei número 21, por se tratar de um evento beneficente promovido pela APAI e por estar marcado para os dias 9, 10 e 11 de agosto e não se tratar de matéria polêmica, peço aos vereadores que o analisem ainda nesta sessão, devido ao curto prazo para estudo da matéria. Todos concordam em apreciá-la ainda hoje nesta sessão? Outra matéria de interesse do município, no qual o prefeito também solicita apreciação em regime de urgência urgentíssima, é o projeto de lei número 23/2019, conforme foi lido pela secretária, através do ofício número 910. Todos os nobres colegas vereadores concordam em discutir e votar a matéria ainda hoje nesta reunião? De acordo com as votações processadas e havendo o apoio unânime de todos os colegas vereadores em apreciar as matérias ainda hoje, eu suspendo a sessão por 15 minutos para a emissão dos pareceres a respeito. Quanto ao projeto de lei número 22/2019, o encaminho às comissões de Constituição e de Finanças para estudo. Decorrido o prazo estipulado, eu declaro reaberta esta reunião ordinária. Vamos dar início à ordem do dia. Convido o vereador Antônio José Ribeiro, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para fazer a leitura do parecer emitido em conjunto com a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, no qual se manifestam pela aprovação do projeto de lei número 18/2019, que dispõe sobre a autorização legislativa para a contratação de operações de crédito com outorga de garantia com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG. Parecer emitido em conjunto pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 018/2019, de 24 de junho de 2019. Relatório: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre autorização legislativa para a contratação de operações de crédito com outorga de garantia com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, AS, BDMG, e contém outras providências, de autoria do Executivo Municipal. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após analisarem o projeto de lei em epígrafe e a manifestação jurídica emitida pela assessoria jurídica desta Câmara, constataram que não apresenta vícios, nos termos do artigo 30, 1 da Constituição Federal, do artigo 15, concomitantemente com o artigo 71 da Lei Orgânica Municipal. No mérito, o projeto versa sobre o pedido de autorização para a captação de recursos para financiamento de obras de infraestrutura urbana junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG. Programa BDMG Urbaniza 2019. De acordo com a mensagem enviada pelo Executivo, o objetivo do projeto é angariar recursos para pavimentação de vias públicas, obra de grande importância para a cidade e, de acordo com o edital de habilitação, justifica-se pedido de análise em regime de urgência, urgentíssima, que tem como limite para apresentação de lei autorizativa o próximo dia 9 de agosto de 2019,
para que se possa dar continuidade ao processo de contratação do aludido financiamento. Conclusão. Posto isto, conclui-se que o projeto de lei em tela é plenamente constitucional e legal, e diante dessas considerações, as comissões analisadoras emitem o parecer em conjunto para sua aprovação, tal como foi elaborado. É o parecer. Sala das Sessões, em 5 de agosto de 2019, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, presidente da Comissão Dever Dimas de Marins, membro da Comissão Joaquim Moreira Neto, relator Marcílio Torres Porto. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente da Comissão Marcílio Torres Porto, membro Antônio Carlos de Almeida e relator Antônio José Ribeiro. O projeto e parecer estão em primeira discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui presentes, esse projeto, como foi bem falado pelo parecer jurídico desta casa, ele viabiliza alguns recursos, mas ele tem várias etapas que devem ser passadas durante o crivo do banco, no caso, né? Então, se não for passado, ele não será liberado para o município. Dessa forma, o parecer jurídico, juntamente com o parecer dessas comissões, estão aprovando, no caso, essa liberação para outras etapas, né? E também ressalta aqui que também fala aquele assunto recente que a gente colocou aqui sobre mobilidade urbana. Então, esse é o parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente. Eu vou abrir essa discussão desse projeto desabafando o meu pensamento sobre tudo que está acontecendo durante o mandato de vereador. Eu, como vereador não aliado ao prefeito, não significa que eu sou contra todos os projetos que ele encaminha a esta casa. Que eu sou contra o prefeito, como alguns vereadores julgam aqui. Um mês atrás, uma pessoa me parou na rua perguntando porque tinha 3 vereadores segurando tudo que o prefeito queria fazer. Que isso foi dito por um vereador desta casa. Aí eu pergunto a todos os vereadores aqui presentes, é realmente isso mesmo? Eu estou segurando, como diz o vereador, os projetos do prefeito, não deixando ele fazer nada? Ou o mesmo vereador não está fazendo o dever que a população confiou nele na eleição, de além de legislar, fiscalizar o prefeito? Ser vereador é apenas vir nas reuniões aqui e aprovar tudo que o prefeito faz sem sequer ler o projeto? Eu pergunto aqui dando exemplo deste projeto. Todos os vereadores leram o que esse projeto? Sabem do que se trata? Eu sim. Eu fiquei dias estudando esse projeto, não com o objetivo de travar o prefeito, e sim de entender se será bom para a população ou não. Esse projeto trata-se de uma autorização nossa para o prefeito fazer um empréstimo. Esse valor de R$1,5 milhão não vai ser ganho pelo prefeito. Nós depois teremos que pagar. Quando eu falo nós, estamos referindo a toda a população. Vocês sabem me dizer qual o juro deste empréstimo? Qual o prazo de pagamento? Qual o prazo de carência? Ou seja, depois de quanto tempo que vai começar a pagar? Então, antes de julgar uma atitude minha ou de outro vereador que está fazendo o papel de vereador, entenda primeiro qual o objetivo de nós estarmos representando toda a população. Sou a favor desse projeto sim, desta linha de financiamento para fins de mobilidade urbana, já que as ruas, calçadas e algumas praças estão horríveis. Já o executivo tem que parar de ficar justificando tudo, pondo a culpa na gestão anterior, que é a administração anterior que estragou tudo. O que interessa é agora, quem está na frente do executivo e do legislativo tem que arrumar. Fiz uma denúncia ao Ministério Público alguns meses atrás em relação às lombadas da cidade, que estão totalmente fora do padrão. O promotor aceitou a denúncia e exigiu ao prefeito respondesse. Vocês sabem o que ele respondeu ao promotor? Que a maioria das lombadas foram feitas na administração anterior. Que o vereador, no caso eu, estou fazendo perseguição política. Espera aí, quando foi feita algumas lombadas na cidade, o prefeito era vereador. Por que não quis se manifestar?
E outra coisa, como dito anteriormente, não interessa quem fez errado, quem está na atual prefeitura que é responsável por arrumar o que está errado. Voltando a esse projeto, como diz anteriormente, sou a favor, mas pode ter total certeza de uma coisa: vou fiscalizar cada centavo desse empréstimo para que seja destinado realmente à mobilidade urbana. O nosso compromisso com o povo é isso: lutar pelo direito da vida digna a todos e fazer jus ao dinheiro que a população paga por seus impostos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, secretários aqui presentes, população, boa noite. Eu fiz agora, dia 23 de julho, um pedido ao Executivo para a gente poder entender melhor esse financiamento. Eu fiz 4 pedidos para ele, pedi à administração municipal se ela tinha elaborado um projeto de obras de infraestrutura urbana para a captação dos recursos financeiros junto ao BDMG. E pedi também que enviasse cópia do contrato a ser celebrado. Perguntei também quais os bairros e as ruas que terão prioridades na execução das obras e em quantas parcelas seriam pago esse empréstimo feito junto ao BDMG. A resposta obtida foi essa, abre aspas: temos a informar que o projeto de lei, conforme o vereador tem conhecimento, visa habilitar o município a captar recursos para obras de infraestrutura urbana, que não quer dizer que os recursos serão garantidos. Conforme o edital de habilitação que o vereador conhece, existem algumas etapas a vencer antes de protocolar o projeto a ser financiado pelo BDMG, sendo a próxima a aprovação do projeto de lei. Vencidas as etapas preliminares, estando o município habilitado, serão tratados os assuntos sobre os quais o vereador deseja receber informações. Diante das razões acima representadas, informamos que no momento o Executivo não dispõe de dados que atendam o requerimento do vereador. Bem como o Luiz Alberto acabou de dizer, quando a gente pega uma administração pública, a gente pega a coisa boa e, logicamente, pega a parte ruim, né? Eu acho interessante o Executivo ficar reclamando da parte ruim que ele herdou da gestão anterior, mas esse edital são pagamentos, são 78 parcelas com 18 meses de carência. Automaticamente vai deixar a conta para outro pagar, né? Aí pode, né? Então, automaticamente já sabe que o meu voto vai ser contra esse projeto, porque, me desculpe muito, minha gente, estou aqui de passagem, infelizmente não vou mudar a política do pão e circo, mas tenho o direito de não participar da mesma. Obrigado, senhor presidente. O projeto está em primeira votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por 7 votos a favor e 1 contrário. Conforme determina o regimento interno desta Casa, no artigo 203, inciso 11, a matéria é objeto de 2 votações. Portanto, requeiro ao plenário a dispensa de interstícios e demais formalidades regimentais para que o projeto número 018/2019 seja discutido e votado em segundo turno ainda hoje. Haja visto o pedido de apreciação em regime de urgência urgentíssima solicitado pelo Poder Executivo. O requerimento está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Foi aprovado por 7 votos a favor, 1 contrário. Sendo assim, coloco o projeto de lei número 018/2019 em votação no segundo turno. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por 7 votos a favor e 1 contra. Ao adiante,
passaremos à discussão do projeto de lei número 10/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal de saúde, de autoria do vereador Antônio José Ribeiro. Solicito ao relator da Comissão de Constituição, vereador Marcílio, que faça a leitura do parecer. Parecer emitido pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 10/2019, de 25 de março de 2019. Relatório: trata-se do projeto de lei ordinária que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias da rede pública municipal de saúde e da outras providências, de autoria do vereador Antônio José Ribeiro. Parecer: o projeto em epígrafe tem por objetivo conferir a publicidade dos atos praticados pela administração pública de forma a ampliar a possibilidade de um controle popular, mediante a garantia de acesso dos cidadãos aos registros públicos na área da saúde, conforme prevê a Constituição Federal no inciso 33º do artigo 52. Conforme a manifestação jurídica, a proposta da autoria do vereador Antônio José Ribeiro não apresenta vícios de iniciativa, não fere princípios da separação dos poderes, nem retira ou afeta a atribuição das prerrogativas legais do prefeito e ainda favorece a transparência dos atos administrativos, conforme julgou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, TJRS, oportunidade em que analisou a lei de cunho semelhante ao município de Nova Serrana. Conclusão: diante do exposto, esta comissão analisadora se manifesta pela aprovação do projeto de lei número 010/2019, na forma como se apresenta. Virgínia, em 5 de agosto de 2019. Devair Dimas de Marins, presidente da comissão. Joaquim Moreira Neto, membro. Marcílio Torres Porto, relator. O projeto e parecer em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui presentes, até não coloquei nada no papel para falar desse projeto, mas já venho falando nele, que está aqui nessa casa em tramitação há 4 meses. E dentro desses 4 meses, a gente ouviu alguma coisa de que seria procurado pelo secretário de saúde para fazer algumas ponderações no projeto. Não fui procurado, também não tive iniciativa de procurá-la, sendo que eu acho que é um projeto de transparência que atingirá a todos, e como o jurídico dessa casa deixou bem claro, né, tem lei semelhante. Nova Serrana citou-se, mas disse que aqui em São Lourenço tem a mesma lei e que funciona bem. Não sei qual vai ser o parecer, se vai ser favorável, votado por todos, né, mas o seguinte: eu estarei, independente de qualquer coisa, trazendo de volta esse projeto aqui, se não for aprovado, e com moderações, para que se instale isso aqui em Virgínia, que reclamações são diariamente chegas até nós. Então quer dizer que não é desse mandato, que eu estou aqui, outros mandatos também já tive várias reclamações. Então é para a gente ter uma transparência maior e todos serem atendidos por igual. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, boa noite. Gostaria de parabenizar o vereador Antônio José Ribeiro pela iniciativa desse projeto, de sua autoria. Já me declaro totalmente favorável a esse projeto, que obriga a divulgação da lista de pacientes na espera de exames e cirurgias realizados pelo Sistema Único de Saúde do município de Virgínia. Será um instrumento importante para que possamos medir o tempo de espera na saúde municipal, além de percebermos se o serviço oferecido está sendo de qualidade, já que um dos problemas mais comuns na saúde é a demora para marcação de consultas e demais procedimentos.
Estamos vivendo num mundo que a transparência é fundamental nos serviços públicos e existe uma confusão e insegurança muito grande com relação a esse procedimento de saúde, em especial os exames e cirurgias. Eu, como vereador, recebo muitas reclamações feitas da população no sentido que marcam exames para alguns e não para os outros, que é o prefeito que libera esses exames e cirurgias. Quando eu falo nesse sentido, não é apenas agora com a atual administração, não. É na anterior também. E assim por diante. Sai um e entra outro e faz do mesmo jeito. Isso tem que acabar. É importante que a população saiba qual o ritmo do serviço e que não seja enganada. Com relação à alegada da violação da intimidade dos cidadãos, que teria suas informações médicas divulgadas pelo município, a própria lei veta sua divulgação garantindo o direito da privacidade. A divulgação deverá garantir o direito de privacidade dos pacientes, sendo divulgado apenas o número do cartão nacional de saúde e não o nome do paciente. As listagens serão disponibilizadas pelo órgão competente, que deverá seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada de paciente, salvo nos casos de procedimentos emergenciais, atestados por profissional competente. As pessoas poderão consultar no site da Prefeitura as suas posições na lista de espera, por meio de um número do cartão do SUS, garantindo o sigilo. Apesar de não ser o autor do projeto em tela, o objetivo é oferecer maior transparência na relação do município com os pacientes que necessitam de assistência em saúde. O paciente poderá acompanhar quando será a sua vez de realizar o exame ou cirurgia pretendida. Então espero que os vereadores votem a favor a esse projeto, de iniciativa do nobre colega vereador Antônio José Ribeiro, e fique a favor da população, porque é um projeto que irá beneficiar todos os virginenses. Obrigado, senhor presidente. O projeto está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 abstenção. Anuncio agora a discussão do projeto de lei número 021/2019. Solicito ao relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereador Marcílio Torres Porto, que faça a leitura do parecer emitido sobre o assunto. Parecer emitido pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 021/2019, de 16/7/2019. Relatório: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre autorização legislativa para a outorga da permissão de uso de espaço da Praça Cônego Monte Raso, em frente à Casa Paroquial, de forma gratuita e por tempo determinado, e contém outras providências de autoria do Executivo Municipal. Parecer: a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, após analisar a matéria em epígrafe, constatou que o projeto não apresenta vícios nos termos do artigo 30, 1º da Constituição Federal, artigo 1571 da Lei Orgânica Municipal. O projeto enviado à apreciação da Câmara Municipal tem por objetivo solicitar o empréstimo da Praça Cônego Monte Raso para a realização de um evento beneficente, Festa Agostina da Pai, que irá arrecadar recursos importantes para a manutenção e funcionamento da entidade, que reverterá em benefícios aos assistidos e toda a comunidade virginense, que terá a oportunidade de aproveitar dias de entretenimento e lazer com boa música, comidas típicas e diversas outras atividades. Conclusão: diante do exposto, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação decide pela aprovação do projeto ora mencionado, na forma como foi elaborado, por se tratar de um evento beneficente, cuja causa nobre é angariar recursos financeiros para proporcionar melhoria no atendimento aos assistidos pela entidade. É o parecer, Sala das Sessões, em 5 de agosto de 2019. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Levair Dimas Marins, presidente da comissão. Joaquim Moreira Neto, membro. Marcílio Torres Porto, relator. O projeto e o parecer estão em discussão. Em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante.
Projeto foi aprovado por unanimidade. Por último, anuncio a discussão do projeto de lei número 023/2019. Novamente solicito ao relator da Comissão de Constituição que faça a leitura do parecer emitido. Parecer emitido pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 023/2019, de 2/8/2019. Relatório: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre o reconhecimento e declaração de utilidade pública da área do prédio da Prefeitura Municipal, incendiado e destruído no dia 30 de julho de 2019, de autoria do Executivo Municipal. Parecer: a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, após analisar a matéria em epígrafe, constatou que o projeto não apresenta vício, nos termos do artigo 30, 1º da Constituição Federal, artigo 15 e 71 da Lei Orgânica Municipal. O projeto, ora enviado à apreciação da Câmara Municipal, tem por objetivo o reconhecimento e declaração da utilidade pública da área do prédio da Prefeitura Municipal, que foi incendiado e destruído no dia 30 de setembro de 2019. De acordo com a manifestação jurídica desta Casa, tendo sido demonstrado o interesse social, obedecidos às demais disposições constantes da Constituição Federal e em razão da competência do Decreto número 3.365/41, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, e a Lei número 4.132/62, que trata das desapropriações por interesse social. Entende-se que a matéria é de competência da administração, ligado ao Poder Executivo Municipal, que manifestou profundo excesso de zelo enviado ao projeto à apreciação da Câmara Municipal, mesmo não sendo de sua competência deliberativa. Conclusão: diante do exposto, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação decide pela aprovação do projeto ora mencionado, na forma como foi elaborado. É o parecer. Sala das Sessões, em 5 de agosto de 2019. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Devair Dimas Marins, presidente da comissão. Joaquim Moreira Neto, membro. Marci Torres Porto, relator. O projeto de parecer está em discussão. Em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Processadas as votações, encaminho os projetos de lei número 010, 018, 021 e 023 para serem sancionados e publicados pelo Poder Executivo Municipal. Fim da matéria, eu deixo a palavra em aberto para quem quiser se pronunciar. Então, para tirar uma dúvida aqui, o vereador Luiz Alberto, ele alega que eu estou incentivando o voto de vereador. Então, eu vou falar o nome e eu queria que o vereador falasse sim ou não se eu incentivei alguém a votar contra a emenda do vereador. Filho dos Gonçalves, Moreira, vereador Nenê, vereador Zezinho, vereador Marcílio. Então eu estou aí, tá? Dizendo, peguei vocês. Alguém sabia que eu ia fazer isso? Não? Tá certo? Peraí, só um pouquinho, deixa eu terminar aqui. Tá certo? Eu não incentivei ninguém, só que eu tenho como presidente respeitar a decisão e o voto de cada vereador, tá certo? Cada um tem a sua opinião, eu tenho que respeitar a decisão de cada um. Pode voltar. Senhor presidente, só queria informar aqui que em algum lugar eu falei que o senhor induziu a pessoa, não. Tem alguma frase minha gravada, ou não sei de onde que o senhor tirou que eu falei que foi o senhor. Não foi, não. Apesar de serviu, mas não tem nenhum papel que eu falei, não teve nada que eu falei que foi o senhor que falou sobre isso, não. Tá? Certo. Voltando pelo discurso, dá a entender que é o vereador que não votou. Então, eu estou dizendo aqui que eu não fiz isso, mas tenho como presidente que respeitar a opinião de cada vereador. Ao vereador Maurício, eu quero dizer que o orçamento da Câmara é separado do Executivo. Então, a compra do veículo, aí a decisão cabe ao presidente. Então, a gente tem o orçamento separado, tá certo? Não pode, à vontade. A gente tem o orçamento totalmente separado.
Presidente, sobre esse assunto eu só quero esclarecer o seguinte, volto a repetir que essa casa não tem necessidade de comprar um carro, sei que nossos orçamentos são separados, né? Sei disso, entendeu? Mas deixo bem claro aqui que sou contra essa compra desnecessária, sou a favor de ter uma sede própria, porque isso há muitos anos, muitos vereadores já lutaram por isso, assim como a prefeitura vai lutar por uma sede própria para ela também, né? Acredito isso, que é um sonho de muitos fazer essa sede própria, mas aí não é problema meu, é problema da população. Mas sobre isso, volto a repetir, sou contra a compra desse carro, não há necessidade, a casa não tem demanda para comprar carro para essa coisa. Continuo contra, meu voto eu não vou mudar. E mais uma vez, repito ao senhor que sei que são distintas as contas da Casa Legislativa como a Executiva. Ok? Eu repito mais uma vez é que você disse que o prefeito iria intervir nesse carro. Então não, é um orçamento próprio, respeito a opinião do vereador, respeito a opinião, só que até 2020 o comando do orçamento é do presidente. Então, inclusive o término da Câmara também, né, a gente vai trabalhar, investir nisso, mas respeito a sua opinião, viu? Eu respeito a sua opinião totalmente, não tem, só que volto a repetir que essa decisão cabe ao presidente da casa até 2020. Aí depois eu não sei o próximo. Morreu o assunto. Sobre essa questão é o seguinte, sabendo que são distintas as contas, ia ser votado na LDO, então por isso que deu essa confusãozinha de interpretação, certo? Mas sei que deixei bem claro à população que é o seguinte, vamos ver qual é a necessidade da casa aqui comprar um carro ou do prefeito lá arrumar os problemas que foi pedido na LDO. É essa que eu quero que faça comparação. Não ao seu mandato, que você está aí, foi eleito, você está aí para fazer a sua parte, como eu estou aqui para fazer a minha parte como vereador, inclusive pedi que não fizesse mais parte de comissão para me ter a minha livre arbítrio de pensar e falar o que eu acho em nome de quem eu represento aqui nessa casa até 2020 também, que se encerra o meu mandato. Acho que nessa questão nós estamos de acordo, certo? Um respeitando a opinião do outro. Então, nada mais havendo que tratar, eu declaro encerrada esta reunião e convoco a próxima para o dia 19 de agosto, às 18 horas.